capítulo 1 e verso 14. Estamos falando nesses dias sobre como manter o foco no essencial. Já entendemos que Jesus é essencial, e já entendemos que o nosso foco é Ele, já entendemos que Ele é suficiente para todos nós. E uma das formas da gente manter foco no essencial é desfrutar da plenitude de Cristo. Irmãos, uma das coisas que mais tira o foco da igreja, que mais distrai o povo de Deus, é a gente não se contentar, não se alegrar com a plenitude, na abundância que há em Cristo. Quando a gente se distrai sobre a plenitude de Cristo, a gente se distrai sobre o foco que precisamos ter nele. E o texto de João, capítulo 1 e verso 14 a seguir, diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre, preste atenção nessa expressão no verso 16, todos nós recebemos o quê? Da plenitude. E esta plenitude, ela se manifestou em uma medida. E qual é a medida dessa plenitude? Graça sobre graça. Verso 17: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Irmãos, o evangelho que escreveu o apóstolo João, ele é considerado por muitos teólogos como um dos evangelhos mais profundos e também um dos livros mais espirituais da Bíblia. E por que eles consideram isso? Por um motivo muito simples, porque eles entendem que a forma como o apóstolo João apresenta Jesus é uma forma muito diferenciada. O apóstolo João, ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Duas expressões aparecem continuamente no evangelho de João: Jesus como Filho de Deus e Jesus como eu sou. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, Jesus vai dizer que Ele é a porta, Jesus vai dizer que Ele é a luz do mundo. Então, para muitos estudiosos da Bíblia, o evangelho escrito pelo apóstolo João é um dos evangelhos mais espirituais, mais profundos, pela forma como ele apresenta Jesus, o Filho de Deus e o grande eu sou. Só que nós observamos que a manifestação de Jesus, segundo o evangelho de João, ele também acontece pela apresentação do João Batista. João Batista também vai aparecer aqui no capítulo 1. Não apenas o João apóstolo, mas também o João Batista, que era o primo de Jesus, aparece aqui no versículo 1. Veja o que diz o verso 15. João capítulo 1 e verso 15. João testificou dele. Veja, o apóstolo João, que escreveu o evangelho, está falando de um outro João. Esse outro João que ele fala é o Batista. E ele fala sobre o Batista, que ele testificou sobre Jesus. E ele disse: aquele que eu dizia que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então João Batista, ele está, em outras palavras, mostrando que Jesus é mais importante do que ele, que Jesus é maior do que ele, que Jesus é primeiro do que ele, que Jesus tem mais importância, porque Jesus carregava a plenitude de Deus. Mesmo João Batista sendo um grande profeta, mesmo João Batista sendo um grande homem de Deus, mesmo João Batista preparando o caminho para a vinda do Messias, ele diz: eu não sou o Messias, ele é maior do que eu, porque ele carrega a plenitude de Deus. Olha
que o João Batista ele tinha de Jesus. Ele via em Jesus aquele que carregava a plenitude de Deus. Em Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa plenitude. Capítulo 1 de Colossenses, versos 17 a 19, acompanhe comigo. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele quem? Jesus. 18. E ele é a cabeça da igreja, ou do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre muitos, dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Ele é o cabeça, ele é o princípio, ele é o primogênito. Ele tem a preeminência, ou seja, o primeiro lugar. Segue a leitura, verso 19. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Por que toda a plenitude habitou em Cristo? Por quê? Porque foi do agrado do Pai que em Jesus habitasse. Foi do agrado do Pai que Jesus carregasse toda a plenitude. O próprio Deus poderia dividir a plenitude não apenas em Jesus, mas também nos apóstolos, ou no próprio João Batista, mas não. O Pai se agradou de cumprir a missão de revelar sua plenitude através do seu único Filho Jesus. E ele carregou toda essa plenitude enquanto esteve em vida. Essa palavra plenitude, ela é muito importante para a gente entender o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Quando a gente fala de plenitude, nós falamos de algo completo. Quando a gente fala de plenitude, falamos de uma medida inteira. Não é uma medida parcial, é uma medida total. Ou seja, tudo que Deus tem para nós está revelado e está manifestado por intermédio de Jesus. Em Jesus encontramos a totalidade de Deus. Não é à toa que o escritor aos Hebreus diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Se alguém quiser conhecer Deus, precisa conhecer o Filho de Deus, precisa conhecer Jesus. E essa palavra plenitude, ela não apenas aparece nos escritos de Paulo, como do escritor a carta aos Hebreus, e Paulo, numa outra carta aos Efésios, ele se refere a essa plenitude. Veja comigo o que está escrito no versículo 12 de Efésios 4. Efésios 4, 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do que, gente? Do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos aonde? A unidade da fé e ao conhecimento de quem? A varão perfeito. E aí Paulo usa uma medida. A medida da estatura completa de Cristo. Pega comigo essas expressões: unidade de fé, varão perfeito e medida da estatura completa de Cristo. O que o Paulo quer dizer com isso, igreja? O Paulo quer dizer que ter a plenitude de Jesus em nós é trilhar essa jornada de crescimento, de maturidade, de aperfeiçoamento cristão, até nós nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. A gente vai trilhando, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, até nós nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. É uma jornada que Paulo define aqui. Então, a pergunta que a gente quer responder hoje é simples: como nós desfrutamos da plenitude de Cristo? O que nós devemos fazer para acessar e desfrutar dessa plenitude de Cristo? Número 1, para desfrutar dessa plenitude, precisamos ser humildes para receber. Não existe como receber a plenitude de Cristo se não há humildade. Porque se não existe humildade, a gente vai achar que nós somos merecedores ou que nós somos
capazes de viver um relacionamento com Deus a parte de Cristo. 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo Pedro no verso 5 diz o seguinte: semelhantemente vocês jovens, sejam sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos do que, gente? Sabe o que essa expressão revestivos significa? Vistam-se de novo. Se eu tirar aqui o meu casaco, eu estou vestido. Mas quando eu coloco o casaco, significa que eu estou revestido. Ou seja, eu já tenho uma veste, mas eu coloco outra sobre ela. Colocar outra sobre ela é revestir. Sabe o que Pedro está dizendo? Vocês já estão vestidos da humildade de Cristo. Mas faz uma coisa, não se conforma só com isso não. Tem uma medida maior. Tem uma medida mais plena. Se você já está vestido de humildade, então faz o seguinte: se revista dela. Revista-se de humildade. Voltando num texto, 1 Pedro 5, revistam-se de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Qual é o oposto da humildade, irmãos? Orgulho, altivez, presunção, soberba. E eu gosto de dizer que humildade é a atitude de reconhecer as nossas limitações. Até onde a gente pode ir, até onde o nosso braço pode esticar. Existem pessoas que não sabem dizer não para os outros, e elas acham que não dizer não é uma forma de ser bonzinho. Só que quando ela deixa de dizer não, ela estica o braço, ou ele estica o braço além do que pode alcançar. E aí sabe o que acontece? Isso é não reconhecer a sua limitação. Então alguém que quer ser muito bonzinho e não dizer não, pode ser que por trás dessa atitude esteja uma dificuldade em ser humilde, em dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu não alcanço. Então a humildade é reconhecer as nossas limitações. Essa semana eu recebi um convite de um pastor muito querido, que eu já me relaciono com ele há mais de 10 anos, e ele pediu para eu ir num culto com ele, numa comemoração, ainda no mês de novembro. E eu disse para ele: pastor, não vou conseguir lhe atender. Ele queria que eu fosse para ministrar, e eu disse: eu não vou conseguir ministrar, me perdoe, não vou conseguir, não consigo te atender. E esse pastor, ele me agradeceu por eu ser honesto. Falou: pastor, obrigado pela honestidade, sei que você é um homem ocupado, sei que você tem as demandas, sei que você tem um planejamento em ação e não pode interromper. Agora, se eu dissesse sim para ele, sabe o que eu ia fazer, gente? Eu ia atropelar um monte de coisa que já está em andamento. Então, é muito importante a gente aprender a dizer não, porque isso é humildade. Aprender a dizer não é gesto de humildade também, tá certo? Então, como é que a gente se reveste da plenitude de Cristo? Primeiro, sendo humildes para receber. Receber o quê? Essa plenitude dele. Olha o que a palavra vai dizer em Isaías 64 e verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, ou trapo sujo. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, elas nos arrebatam como um vento. Olha o que o profeta está dizendo que todos nós somos como o imundo, todos. E por que todos somos?
Porque Romanos vai dizer, Paulo vai explicar isso com outras palavras, e vai dizer que todos nós pecamos, e separados estamos da glória de Deus. O que nos torna imundos? O pecado. O pecado é essa imundície, o pecado é essa sujeira. Só que olha como o pecado é sutil, gente. O pecado, ele cria em mim uma falsa impressão de que em algumas coisas eu sou justo, eu sou bonzinho. A mentalidade caída de Adão faz criar em mim uma falsa impressão de que eu tenho algo bom, de que em alguma coisa eu agrado a Deus, e não tem. O profeta Isaías é muito claro: todos nós somos como imundos, todos nós, os nossos atos de justiça diante de Deus são trapos fora de Cristo, ok? Fora de Cristo. Com a plenitude de Cristo, isso se transforma, isso ganha uma outra forma, isso se reveste de uma importância gigantesca, quando nós estamos em Cristo. Então, para receber a plenitude de Cristo, irmãos, é necessário ter humildade. Eu quero lembrar com vocês que no Salmo 103, verso 13 e 14, diz que assim como um pai trata com bondade os seus filhos, assim é o Senhor para com aqueles que o temem. O Senhor sabe do que nós somos feitos. Olha o Salmo 103, verso 13. O Senhor sabe do que somos feitos. Obrigado, Lucas. Ele lembra que nós somos o quê? Olha o verso 14. Lembra que somos pó. Então, Deus não espera de nós perfeição. Deus não espera de nós ausência de falhas. Deus não espera de nós atos contínuos de justiça. O que Deus espera de nós? Humildade para a gente reconhecer que sem Cristo não somos nada. Não somos nada, irmãos. Absolutamente nada. Aquilo que a gente acha que é bom em nós, quando a gente compara a obra perfeita de Cristo, é um trapo. Por isso que a gente precisa ter humildade para receber essa plenitude de Cristo. Então, a plenitude se recebe, número 1, com humildade para receber. Número 2, com disposição para praticar. Se por um lado eu tenho que ter humildade para receber a plenitude de Cristo, por outro lado eu tenho que ter disposição para praticar o que humildemente eu recebi. Tito capítulo 2, acompanhem comigo. Tito capítulo 2 e verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a quem? Todos os homens. E a graça de Deus, ela faz o quê? Ela ensina que renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, devemos viver neste mundo, neste presente século, de forma sóbria, justa e piedosa. Segue a leitura. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo que é seu, especial, zeloso e de boas obras. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que a graça de Deus nos ensina a renunciar. A graça de Deus nos ensina a renunciar ao quê? Impiedade, desejos mundanos. Só que veja, ao mesmo tempo que a graça ensina, a graça não define. Porque o que vai definir o ensinamento que eu tive com a graça de Deus? O que vai definir é a escolha humana. A graça ensina, mas eu tenho que escolher de acordo com esse ensino, sim ou não, irmão? A graça me ensina a renunciar,
mas se eu escolho não renunciar, é uma escolha minha. É uma escolha minha. Então veja, Deus, através da plenitude de Cristo, está nos ensinando a renunciar, mas escolher renunciar, no final das contas, é uma escolha nossa. Então, a graça ensina a renunciar, e a graça de Deus nos ensina a viver de forma sóbria, justa e piedosa. A graça ensina, mas temos que ter disposição de praticar o que nós aprendemos com a graça. Um dos maiores dilemas dos cristãos é exatamente esse. Há um ensinamento, há uma forma de divulgar que a graça de Deus, ela é maior do que os nossos pecados, e realmente é, mas também há um ensino de uma graça de Deus que seja irresponsável. E o que isso quer dizer? Uma graça irresponsável, no ensino de alguns, é a graça de Deus, ela cobrir todos os pecados, ela tirar a autorresponsabilidade do ser humano de escolher, ela simplesmente cobrir o pecado, e tudo bem se o homem errar, tudo bem se a mulher errar, quando na verdade a Bíblia não diz isso. A graça vai ensinar, mas a gente tem que ter disposição de praticar. Por isso que Jesus falou em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Do que adianta chamar Jesus de Senhor? Do que adianta a gente comemorar a graça de Deus, mas ao mesmo tempo a gente viver escolhendo o pecado, a impiedade, a injustiça? Percebe que essa graça, ela não tem o efeito que deveria ter? Então a graça responsável, o que ela faz com a gente? Ela faz a gente reconhecer a obra de Cristo, mas ela cria em nós um senso, uma disposição de praticar o que aprendemos com a graça. Terceiro e último lugar, para vivermos a plenitude e desfrutarmos dessa plenitude de Cristo, em terceiro e último lugar, nós precisamos ser fiéis para entregar a glória para Deus. Isso. Se, em primeiro lugar, nós precisamos ser humildes para receber. Em segundo lugar, nós temos que ser dispostos para praticar. Em terceiro lugar, eu tenho que ser fiel para devolver a glória para Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente pratica o que a graça nos ensina, o que a plenitude de Cristo nos ensina, é como Lucas orou aqui no início do culto. A gente lança sementes. E todos aqueles que lançam boas sementes, o que eles vão fazer? Vão colher. Só que quando eles colhem, o que acontece? Há uma tendência humana, caída, de atribuir a glória para quem? Para si mesmo. Opa, eu estou tendo esse resultado porque eu plantei. Ah, pera lá. Se não fosse a graça de Deus, nem plantar você tinha plantado. Se não fosse a graça de Deus te ensinar a plantar o correto, nem plantar você tinha plantado. Então, o risco que a gente corre é que quando a gente lida com as colheitas, a gente começar a abraçar aquela glória que pertence a Deus e dizer, eu fiz tudo certinho. Não fizemos tudo certinho. Pelo contrário, a gente precisa atribuir a glória a quem é de direito. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 12 e verso 21, onde vai mostrar a atitude do rei Herodes quando Deus foi reconhecido em algo que ele estava falando, mas ele não atribuiu a glória para Deus. Diz o texto no verso 21: e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava. O que o povo dizia sobre o discurso do Herodes, gente?
Isso é uma voz de Deus, isso não é a voz de homem. 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes. E por que feriu? Porque ele não deu a glória para quem era de direito. Ele achou que aquele discurso era resultado da sua competência, da sua habilidade como rei, do seu conhecimento como rei. Ele não atribuiu aquele discurso a quem o inspirou a falar. E porque não atribuiu, o final da história é trágico. Ele morreu comido de bichos. Ele morreu comido de bichos, porque não atribuiu a glória a Deus. Um outro texto que fala sobre a gente entregar a glória para Deus está no Evangelho mesmo de João, capítulo 12 e verso 42. João 12, 42, apesar de tudo, até muitas das autoridades creram em Jesus, creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque essas autoridades amavam mais o que, gente? A glória dos homens do que a glória de... Preste atenção nisso. Quando a gente lida com uma colheita de uma boa semeadura, feita na presença de Deus, a gente vai ter duas escolhas. A gente vai ter a escolha de amar a glória de Deus, ou vamos ter a escolha de amar a glória dos homens. O que isso quer dizer? Na prática, irmão, nós vamos atribuir a glória a quem é de direito, ou nós vamos absorver esta glória aqui na terra e vamos atribuir ela a alguém ou a nós mesmos. Sabe por que eu estou tendo esse resultado? Porque eu sou muito bonzinho e fiz tudo certinho. Sabe por que isso deu certo? Porque eu fiz tudo redondinho. A gente retém a glória para os homens, para nós ou para os outros, e deixa de entregar a glória para Deus. Esse texto vai mostrar autoridades judaicas, religiosas, que ouviram Jesus pregar, viram os sinais que Jesus manifestou, e mesmo assim, eles não quiseram seguir, eles não quiseram acessar a plenitude de Cristo. E por que eles não quiseram? Porque eles tinham medo do que os fariseus iam falar. Eles estavam mais ou menos assim preocupados. Puxa, o que vão dizer de mim? Eles estavam preocupados com a opinião pública. E aí o apóstolo João, ele descreve isso muito bem no verso 43, eles estavam preocupados mais com a opinião dos homens do que com a opinião de Deus. Irmão, isso aqui é muito sério, muito sério. Precisamos decidir de uma vez por todas quem nós queremos agradar. Ou os homens, e aqui não aponta só para os outros, tudo bem? Aponta para você mesmo. Até quando a gente vai escolher agradar os outros ou agradar a nós mesmos, ao invés de agradar a Deus, ao invés de agradar ao Senhor? Até quando a gente vai amar mais a glória humana do que a glória celestial? Até quando a gente vai deixar de desfrutar a plenitude, a abundância que há em Cristo? Por quê? Porque nós estamos amando mais a glória humana do que a glória celeste. Para desfrutar a glória e a plenitude de Deus, nós precisamos humildade. Humildade para receber. Nós precisamos de disposição para praticar, mas nós precisamos também de fidelidade para entregar a glória para Deus. Eu encerro com vocês lendo novamente João capítulo 1 e verso 16. João 1, 16.
que foi o texto de partida aqui dessa noite. E todos nós recebemos também da sua plenitude. E recebemos numa medida abundante. Graça sobre graça. Graça em cima de graça. Recebe isso, irmão, com humildade. Tenha disposição de praticar o que a graça de Deus nos ensina. E quando os resultados surgirem, ame mais a glória de Deus do que a dos homens e atribua a glória para Ele. Diga, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente, eternamente. Eu quero orar com você, se coloca de pé. Querido Deus, Tu és Senhor do céu e da terra. Tu és aquele que nos ama e com seu próprio sangue nos comprou. Obrigado, Jesus, porque a Tua plenitude foi revelada a cada um de nós. Se quisermos e Te obedecermos, vamos comer do melhor dessa terra. Mas, Pai, eu Te peço humildemente, quando a gente estiver desfrutando de colheitas fartas, por favor, Senhor, nos ensina a não reter a glória aqui na terra. Nos ensina a não atribuir a nós mesmos o resultado que estamos tendo. Ensina-nos a olhar para Ti e devolver toda a glória ao Senhor. E declarar, tudo vem de Ti. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, Pai das luzes, em quem não há sombra e não há variação de dúvidas, tudo de bom vem de Ti, Senhor. Por isso nós como igreja queremos declarar, nós queremos ser fiéis em tributar a glória ao Senhor, tributar a honra ao Senhor. Pai, sabemos que vivemos dias difíceis, mas está escrito na Tua palavra que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, trará consigo os seus molhos, as suas colheitas. E nós declaramos, Pai, a Tua igreja vai colher algo tremendo. A Tua igreja vai colher algo poderoso. Os fiéis colherão algo poderoso, Senhor, algo extraordinário. Mas eu Te peço, Senhor, quando nós, o Teu povo, quando a Tua igreja estiver colhendo, por favor, nos ensina a tributar a glória ao Senhor. Nos ensina a não reter a glória aqui na terra. Nos ensina a não olhar figuras humanas para dizer, foi por causa desse ou foi por causa daquele. Nos ensina a olhar para Ti, declarar, foi por causa do Senhor. Foi por causa da Sua presença, foi por causa da Sua bondade. Ó Deus, que este sentimento, que esta convicção faça parte de todos os dias da nossa caminhada até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Pai, eu Te peço por cada pessoa que está aqui, Te peço por aqueles que estão conectados nesse culto online, que eles sejam, Pai, fiéis até a morte, porque está escrito na Tua palavra, que os fiéis até a morte herdarão a coroa da vida. A coroa da vida é a herança dos fiéis. Aumenta, Senhor, a nossa fidelidade, renova a nossa fidelidade, renova em nós a disposição de sermos fiéis. Renova em nós a alegria de sermos fiéis e de plantarmos em amor e obediência a Tua palavra, Senhor. É isso que nós oramos, Pai, é isso que nós declaramos, em nome de Jesus. Querido, levante as suas mãos, vamos adorar o Senhor. De olhos fechados, você pode agradecer a Jesus pela palavra, você pode agradecer a Jesus pela presença dEle, e nós vamos juntos adorar o Rei. Seja exaltado, Senhor. Nós Te amamos, nós Te queremos, Tu és tudo para nós, Tu és a fonte, Tu és a vida, Tu és a esperança, Tu és o ânimo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos adorá-lo.